Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô. Hoje nós estamos aqui com o artista, professor e youtuber, o Lucas Gonçalves. É Lucas Gonçalves que você usa, né? Isso, aham. Lucas Gonçalves, o Pia Ruivo do canal. É o Pia Ruivo que fala o nome do seu canal? Não. O Pia Ruivo. O Tem um Pia H, Ruivo. mas é aham, o Pia É, Ruivo. esse H eu fiquei tipo, é o Pia Ruivo ou. É, todo mundo fica assim, mas não tem problema. Mas é isso mesmo. É o Pia Ruivo. Ah. Então, eu conheci o Lucas na faculdade, na FAP, né, não, Nespar agora, né? Nespar, estudando teatro, e foi uma pessoa muito legal de ter conhecido e muito boa, assim, de trocar ideia e tudo mais, e ver também ele trabalhando depois, assim. E queria trazer aqui para vocês, primeiramente, tipo, queria, né, que você aí se apresentasse, falasse um pouco sobre você, o que você tem feito aí, quanto tempo, principalmente quanto tempo você trabalha com arte, como que tá aí nesse sentido. Falar um pouco da trajetória, então, até aqui. Isso, pode ser. Principalmente aí, como que foi que você começou e quanto tempo que você está trabalhando com arte, assim. Bom, primeiramente, quero agradecer ao Adalberto pelo convite, de verdade. Acho que, bom, eu me senti honrado, né? Quando você me convidou, eu falei, caraca, que massa, né? Porque, pô, ser convidado para uma entrevista, acho que é uma coisa muito legal. Porque as pessoas estão, tipo, vendo o teu trabalho, tá ligado? Então as pessoas estão interessadas em ouvir o que você tem a dizer. E, enfim, tirando esse parênteses agora, vamos lá. Primeiramente, prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, então, né, o Pia Ruivo, do canal O Pia Ruivo. Como o Adalberto falou, sou artista, eu atuo, né, tipo, a minha linha mais forte dentro da arte é a atuação, é o teatro, mas eu danço também, eu toco violão, sou um pouco da música, só as artes visuais que deixam um pouco a desejar, mas também estou me inserindo nessa área. É, enfim, sou professor também, youtuber agora, né? E vamos lá, quando que eu comecei? Comecei com teatro há mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha uns 11, 12 anos, tenho 21 agora, né? Faço 22 esse ano, então mais ou menos uns 10 anos atrás. Comecei na igreja, foi um período que a minha família toda é cristã, né, e tudo mais, então a gente sempre foi da igreja. Naquele momento ali, pô, era criança, né, e eu sempre fui uma pessoa super envergonhada, sempre muito tímido, sempre não queria falar com as pessoas. E aí chegou o um momento ali naquele meu grupinho de amigos que uma amiga minha fazia teatro. Na verdade, antes disso, teve um retiro da igreja, eu fui nesse retiro e teve uma apresentação de um teatro de sombras. Aí eu falei, caraca, que negócio massa, né? Aquele negócio fez brilhar o meu olho. Aí eu falei, tá, de boa. Só que um tempo atrás, quando eu era criança ainda, tipo, eu tinha uns 6 anos. Eu tinha feito, acho que uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses, um ano de teatro. Só que também foi aquilo e passou, tipo, nunca mais na minha vida. Aí, depois de um tempão, vi esse Teatro de Sombras. Aí, no ano seguinte, eu tinha começado aí o grupo de teatro lá. Essa minha amiga que fazia parte desse grupo de teatro falou, por que você não vem junto? Vai, quer saber? Vamos. Tem nada pra fazer mesmo? Era tipo no sábado de tarde, tipo, o que um adolescente no sábado de tarde faz? É nada. Então, fui lá pro grupo de teatro e super gostei, né? Tipo, desde então, tô aí até hoje. E aí, depois desse tempo, então, eu comecei lá com meus 11, 12 anos, aí, isso, 2011, 2012, mais ou menos. Em 2015, eu entrei pro grupo de teatro amador do Colégio Estadual do Paraná, né? Ou Gruta, para quem conhece daqui de Curitiba. Então entrei pro Gruta por meio de uma audição, né? Tive que fazer audição e foi muito louco, na verdade, porque eu não conhecia ninguém do teatro de lá, né? E como eu já gostava do teatro na igreja, chegou um momento que eu falei assim, pô, eu preciso de algo a mais. Parecia que eu não estava crescendo mais tanto tecnicamente, né? Eu queria buscar técnica realmente, né? Tipo, o teatro na igreja é muito legal, mas, tipo, ele te dá as bases, né? Tipo, é coisa iniciante, não tem algo profissional. É, pelo menos aonde eu estava, né? Obviamente tem algumas igrejas que tem, mas onde eu estava não. E eu queria esse algo a mais. E aí abriu a audição para o grupo de teatro amador, lá do Colégio Estadual do Paraná, eu era estudante de lá, falei, vamos fazer a audição. Fiz a audição, passei, fiquei lá 2015, 2016, 2017, daí em 2016, estava no terceiro ano, terceirão,
a fase onde a gente tem que escolher que rumo que a gente vai ter da vida, né? E naquele momento eu falei, putz, e agora? Sinceramente, eu tava passando, tipo, umas situações dentro, tipo, da minha vida mesmo, que eu falei, eu não queria fazer nada, mas se eu fosse fazer, seria alguma coisa ligada ao que eu gosto, ou seria para a área das humanas, sociologia, história, tipo, eram minhas opções. Aí eu falei, vamos ver o que tem de artes. Aí tinha a PUC, que era o que o Adalberto se formou, e tinha a FAP. E eu falei, putz, eu vou para a FAP, né? Acho que é faculdade pública e tudo mais, eu tenho condições, né? Eu acho de passar. Não que na PUC não tivesse, mas também talvez financeiramente para mim não daria para continuar e tudo mais. Se eu não ganhasse uma bolsa, obviamente. E aí eu falei, fui para a FAP, e aí na FAP, né, tinha duas opções, ou o bacharel de tarde ou a licenciatura à noite. E aí o bacharel, é isso aí. Bacharel. Bacharel, isso. Ele tem até hoje, né, o teste de habilidade específico, que é a segunda fase, digamos assim, né? E eu tava numa fase assim que, pô, eu tava cheio, eu só queria terminar meu terceiro ano, queria passar numa faculdade que, enfim, quisesse me aceitar. Eu falei, cara, eu não vou fazer o bacharel porque eu não quero passar por segunda fase. Se eu passar na primeira na FAP, ótimo. Se eu não passar, tento no ano que vem. Ou faço o curso técnico também, dentro do Colégio Estadual do Paraná tem um curso técnico. Aí eu falei, qualquer coisa eu faço o técnico também. Mas acabou que eu passei. Passei na FAP, então, 2017, a partir de 2017, entrei na FAP e ali tô até hoje, né? Na verdade, estou para me formar esse ano. Estou para me formar esse ano, se Deus quiser, é o último. E, bom, nesse meio tempo, na verdade, então, daí, né, em 2019, participei de uma companhia independente aquele grupo de teatro amador do Colégio Estadual do Paraná saiu de lá e fez um grupo de teatro amador não profissional, digo assim, né, independente, tipo, então a gente tentou se virar, a gente foi para o Festival de Teatro de Curitiba, a gente fez apresentações em algumas escolas também com teatro infantil, que foi bem legal. Então, minha carreira dentro do teatro começou por aí, né? E daí, tipo, na época ainda do Gruta, eu entrei pro Dancep também, que é o grupo de dança do contemporâneo do Colégio Estadual do Paraná. Então, tipo, ali eu fiquei 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Sempre me interessei pela dança também, né? Tipo, sempre Legal. gostava disso. Questão do violão também, desde quando, tipo, 10 anos atrás, eu fiz 1 mês de aula de violão, no resto eu aprendi tudo sozinho, mas é uma coisa que eu levo como hobby, né? Tipo, a música eu gosto muito como hobby. Tipo, eu não me digo que eu sou um músico profissional, porque eu não sou. Então, a minha formação mesmo é o teatro. O meu carro-chefe, digamos assim, dentro da área artística é o teatro. E acho que, nossa, já falei demais, né? Desculpa, mas enfim. Não, mas é legal. é, É legal porque também a gente, assim, se conhece e tal, mas a gente não fica falando toda a história da gente, o que a gente fez, o que a gente, né, tanto assim. Então é legal parar um momento, assim, e trocar essa ideia, assim, o que aconteceu na minha vida, como que foi e tal. Porque só nisso aí, nossa, ó, quanta coisa você contou aí e assim, isso aí tem gente que pensa assim, o cara começa a trabalhar com teatro, ou estudou teatro, sei lá, pensa que é só glamour, ou pensa que assim, você falou, eu vou ser ator. Aí você começou a fazer a faculdade e de repente, do nada, tipo assim, um passe de mágica, você tá vivendo só no glamour, essa panda. Tipo, então, até perdi o. Daí que a viver do pessoa glamour, acha. né? A pessoa acha que a vida é glamour e que, tipo, não, porque você é ator? Então você vai pra Globo, você vai pra não sei aonde. Aí você fala assim, não, porque eu faço teatro. Daí a pessoa pensa, nossa, então o cara vive no dinheiro, não sei o quê, barará. E não pensa que tem todo esse processo até a pessoa entre se descobrir como, o teatro é uma possibilidade, ou a arte é uma possibilidade, ou é isso que eu quero fazer da minha vida, até a pessoa chegar e realmente estar trabalhando com isso. E que às vezes, assim, nem, nem que com a pessoa fazendo tudo isso, de primeira ela já consegue, por exemplo, viver da arte. Porque ainda tem esse outro patamar, assim, que a gente, né? Uma coisa é você ser artista, ser professor de teatro, ser tudo isso. Outra coisa é você estar efetivamente vivendo de arte. Você está pagando as contas com isso, você está conseguindo se manter, né, a partir disso ali, porque às vezes nem sempre você consegue equilibrar isso. Não sei. É, Aí, no caso assim, até agora ali você falou que você está ainda na faculdade, né, e tal.
Mas nesse grupo de teatro, por exemplo, que vocês formaram, tudo mais, você chegou a ganhar cachê, assim, não precisa falar quanto, mas tipo, chegou a fazer trabalhos profissionais além disso, assim, ou como que foi esse processo, assim? Porque hoje em dia você se considera profissional, assim, né? Um ator profissional. Sim, 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 certeza, isso sim. Desde essa época, assim, em 2019, né? Na verdade, eu comecei a me considerar, foi muito louco, porque acho que foi um divisor de águas, assim, dentro da faculdade que aconteceu. Não sei se você lembra da peça Gota, que a gente fez, Sim, muito Gota bom. d'Água do Chico Buarque, né? Então, ali eu, meu grupo, o Carlos, a Sara, enfim, toda a galera ali, é, a gente fez um trabalho que eu acho que eu olhei para aquilo, tipo, eu não sei como que é a visão deles, né? Mas eu digo a minha como artista que estava ali dentro daquele processo, falei, caraca, mano, que trabalho. Daqui acho que passou de um trabalho da faculdade, sabe? Tipo, não foi um trabalho que foi só para a faculdade. E aí nisso, então, tipo, naquele momento, cara, tipo, ralando sempre, né? A gente quis fazer um negócio grande, a gente quis fazer um negócio que brilhasse o olho das pessoas que assistissem, né? Eu acho que a gente concluiu isso com sucesso, porque, enfim, é falado isso na faculdade até hoje, né? É, então, cara, a partir daquele momento eu falei, putz, eu acho que eu me considero um ator profissional. Isso eu nem tinha me formado ainda, né? Ainda nem me formei. Mas naquele momento eu falei, cara, eu passei, acho que do amador pro profissional, sabe? De tanto que a gente trabalhou ali e tudo mais. Tanto que a peça foi selecionada para a Mostra Universitária do Festival de Teatro Curitiba. Então, a gente, a partir daquele momento ali, falei, caraca, eu acho que eu sou um profissional, já posso me considerar. E aí, naquele momento também, daí veio a companhia de teatro, né, em 2019, a gente fez no festival, a gente fez outras temporadas também em Curitiba, e ganhamos cachê sim, tipo, não vou dizer, tipo, foi um super cachê, mas, tipo, aqui naquele momento eu falei assim, pô, eu tô ganhando da minha arte, né? Só que é muito interessante, né, que você coloca essa questão do glamour, que as pessoas pensam que, nossa, estamos vivendo da grana. É uma grana pouca, na verdade, porque a gente não é famoso. A gente não, tipo, sabe, quem vem assistir a gente é familiares e amigos, e olha lá, entendeu? Porque às vezes eles, tipo, dão uma desculpa e não vão também. Então, Até é bem familiar e louco, na amigo é verdade. difícil, né, às vezes, assim. Exatamente. Mas 2019 foi um período, né? Tipo, acabei não contando nisso, mas eu faço também publicidade, né? Eu trabalho como ator de publicidade, modelo comercial e tudo mais, então é uma coisa que dá dinheiro também. Quer dizer, viver disso é uma coisa muito difícil também, porque as pessoas acham, você tá na televisão, você tá ganhando rios de dinheiro. Se aparecesse um comercial por mês, eu falaria, nossa, tá ótimo, vou trabalhar só com isso. Mas não é assim que acontece. Por exemplo, 2019, eu fiz algumas figurações, mas eu fiz, tipo, 2 trabalhos no ano que eu ganhei relativamente bem. Mas, tipo, você vai se virando. Aí também, em 2019, foi, tipo, fiz um trabalho pra Felchac, não sei se conhece eles, fazendo propaganda aqui já, né? Mas, enfim. E, É, ó, fica a dica. mas eu faço eu fiz o Van Gogh, né? Não sei se você chegou a ver aquelas fotos e tudo mais, quando eu fiz Van Não, Gogh. essa campanha eu não vi. E, na verdade, a gente fez uma abertura de uma balada aqui em Curitiba. E aí tinha, tipo, eu fiz um quadro vivo, basicamente, eles me pintaram como Van Gogh, as roupas da Noite Estrelada, um quadro atrás também da Noite Estrelada. Foi um negócio muito massa, que também Da acabou me hora. dando um pouco mais de dinheiro. Mas o teatro em si, não tanto. Não tanto quanto essa publicidade, esses eventos. Então é bem louco você parar para pensar, né? Tipo, pô, o cara se sustenta da arte, mas não só do teatro, Sim. entendeu? Que nem você falou da questão de ser professor também e tudo mais. É, cara, eu fui pro lado do professor porque, digamos assim, dá uma, entre aspas, uma estabilidade, né? Tipo, você tem um cara, tipo, você tem uma certeza que no final do mês, pelo menos tem um dinheiro que você deu aula ali. Tem uma possibilidade um pouco, com um pouquinho mais de segurança nesse sentido, né? De você saber que, não, eu dei tantas aulas, então eu vou receber tanto no fim do mês, né? Tem uma previsibilidade, assim, em alguma certa medida, assim, né? Bom, mas é legal que você mesmo já foi respondendo, emendando uma coisa, um assunto no outro, que eu já ia engatar para perguntar para você. Que é, assim,
que seria, né, para você contar um pouco assim para as pessoas, caso alguém esteja vendo aí e não sabe como que é a realidade no mundo aí, como que é para você dar um testemunho aí? Bom, testemunho é uma palavra engraçada, parece meio religioso, mas como que você Aham. daria aí o seu testemunho de como que é ser professor, trabalhar com produções culturais hoje em dia aqui nessa realidade de Curitiba, Paraná, Brasil, enfim, e, enfim, e se quiser emendar, dá até para você, se quiser falar mais sobre essa questão da publicidade, de como é lidar com tudo isso e equilibrar tudo ao mesmo tempo. E, e também, se quiser depois já mandar como que foi esse começo pro YouTube, de onde que tirou essa ideia. Enfim, fique livre aí. São quatro perguntas dentro de uma. Tá. Qualquer coisa que você esqueceu, pergunta de novo. Tranquilo. Então, vamos lá. Como ser professor, né? Acho que vou começar por aí, então. Comecei, na verdade, oficialmente sendo professor, né? Contratado mesmo esse ano. Mas é uma coisa que eu já, tipo, vinha de algum tempo atrás, tipo, desde 2016, que nem eu falei, eu comecei na igreja. Então, a partir de 2016, eu acho que eu fiquei 2016, 17, 18, dando aula de teatro, basicamente, sendo o líder de teatro ali, né, junto com outros dois, que também foram os meus líderes, foram as pessoas que me ensinaram, e eu estava junto com eles ali. Então, naquele momento, eu já estava aplicando, digamos, a minha licenciatura sem eu saber, basicamente, Legal. sabe? Tipo, eu já estava dando aula com base na minha experiência, né? Obviamente, eu não tinha uma formação de professor, eu não fazia ideia de como dar aula, mas eu sabia fazer. Então, eles me chamaram assim, pô, você é bom naquilo que você faz, então você já está, né, caminhando outros horizontes, já está pesquisando em outros lugares, então traz um pouquinho para a gente também. Então, naquele momento, eles me convidaram, e aí eu passei a integrar ali o time e tudo mais para fazer parte de um time de professores, de líderes ali, para a galera de 10 a 13 anos. Então, naquele momento, eu comecei como professor, digamos assim, né? Tá. Daí, beleza, fiquei até 2018, mais ou menos, ali que eu fiquei. E aí, daí depois veio o PIBID pela faculdade, né? Eu fiz o PIBID pela faculdade, fiz estágio, só que eu não terminei, daí eu tô fazendo de volta esse ano. É... o ano passado foi bem complicado, na verdade, também fazer estágio na comunidade, porque a gente não teve estágio, basicamente, né? O que a gente teve que fazer foi fazer um vídeo gravado para mandar lá e tudo mais. Então foi bem complicado. E aí esse ano realmente, tipo, eu falei, na verdade, foi bem louco, na verdade. Assim, o 2020 foi um ano péssimo para todo mundo, né? Não foi péssimo para todo mundo, mas fisicamente, psicologicamente foi. Para alguns foi bom financeiramente, né? Alguns galera de marketing digital, por exemplo, explodiu, né? A Sim. galera que começou com essas coisas da internet realmente foi muito bom. Mas para mim, 2020, assim, 2019 eu estava trabalhando como ator, então estava ali fazendo todos os meus trabalhos, né? Não tava aquelas coisas, mas dava para sustentar ali, tipo, os meus gastos, né? Porque eu moro com os meus pais, né? Então eu não tenho um gasto fixo muito grande, tipo, enfim, as contas de casa, tipo, ajudam ali um pouquinho e tudo mais, mas não é um gasto que eu falo assim, pô, preciso de um salário de R$ 2.000 para me sustentar. Então, em 2019 eu consegui arcar com os meus gastos. 2020 veio e fechou os teatros, fechou tudo. E aí, como é que a gente fica? e, enfim, só que eu vi que uma galera se adaptou, mas eu, sinceramente, eu fiquei muito pensando nisso na hora que ia vir falar com você, porque provavelmente ia chegar aí nesse ponto. Eu fui um cara que eu não consegui me adaptar nesse sentido de fazer teatro online. Sabe, tipo, eu sei que dentro da faculdade mesmo tem muita discussão, pô, será que isso daqui que a gente está fazendo, gravando com a câmera, é teatro? Tem galera que fala que sim, tem galera que fala que não, eu sou do time que fala que não. Porque o teatro, para mim, é a relação do público e plateia. E se eu não tenho uma plateia, não tenho aquela energia da plateia, pô, pode ser qualquer coisa, mas não é teatro, sabe? Tipo, que nem eu falei, eu também atuo na publicidade, eu já fiz curta-metragem, eu atuo pro audiovisual também. Então, é diferente uma atuação de teatro, você tá no palco ali com a plateia te olhando, e é diferente você tá atuando para uma câmera só. Então, eu fui do time das pessoas que não conseguiu me adaptar. Eu não consegui me adaptar,
do teatro online. Admiro quem conseguiu, dou parabéns, tipo, já assisti peças e tudo mais que ficaram super ótimas, mas eu fui um cara que falei, putz, eu não vou fazer isso. E aí meu psicológico foi lá para baixo também, né? E enfim, estava trabalhando com vendas nesse momento também, em 2020. E aí chegou um momento também que minhas vendas não estavam tão boas, tipo, fui desanimando cada vez mais. E aí eu falei, putz, daí teve, tipo, outras situações também aqui dentro de casa e tudo mais, que eu falei, putz, eu preciso procurar um emprego, seja na área que for. E aí foi bem louco nessa parte, daí eu comecei a procurar emprego em tudo quanto é lugar, de sites de empregos, no Facebook. E aí no Facebook tinha um anúncio da escola que eu tô dando aula hoje. E aí eu falei, vou enviar. Só que era um anúncio para professor de arte, não era professor de teatro em si. Eu falei, putz, a licenciatura me permite dar aula de artes, porém, eu não domino as artes visuais. Falei, vou mesmo assim. Fui, passei na entrevista, fiz uma. Daí na entrevista, daí a gente conversou, falei, fui bem sincero com elas assim, com a diretora, os coordenadores, falei assim, cara, eu manjo do teatro, danço um pouco, canto e toco violão um pouco, mas artes visuais eu sou péssimo. Tipo, me pede para desenhar, cara, não vou dar, tipo, 10/10 igual atuo, né? Tipo, também tô me vangloriando, obviamente não sou tudo isso. Não, mas Mas. tem que botar a moral lá pra cima. Se você não valorizar o seu produto, né? Exatamente, exatamente. E aí elas me proporam um desafio. Ela falou, então, tem aula banca, né? Daí eu falei, então faça uma aula banca sobre artes visuais pra gente. Aí eu fui, propus e foi uma bosta. Porque a minha primeira aula banca foi, tipo, né, comparada à segunda. Daí, tipo, elas viram ali e tudo mais, que eu tive dificuldade. Aí, daí eles me deram uma outra chance. A diretora me mandou mensagem e falou, você quer uma segunda chance? Eu gostei muito de você na entrevista e tudo mais, gostei daquilo que você traz, além das artes visuais, obviamente. Mas eu queria te dar uma segunda chance. Eu falei, putz, óbvio, né? Vou pegar essa segunda chance e arrasar daí, né? Daí, tipo, peguei, fiz uma aula show de bola mesmo. E daí eles me contrataram. Então, hoje eu dou aula de teatro por uma necessidade uma aula de teatro, eu dou aula de artes por uma necessidade que surgiu lá atrás, mas é uma coisa que, tipo, cara, eu gosto muito ver, tipo, porque eu dou aula do primeiro ao nono ano. Putz, que legal. Então, de aula de artes mesmo, né? Então, tipo, eu envolvo ali as 4 linguagens, as artes visuais, a dança, o teatro e a música. E aí também tem as aulas extras curriculares de teatro. Então aí é mais específico mesmo. Daí, tipo, a galera que vai focado no teatro e não vale nota nem nada. E aí também, pô, deito e rolo naquilo, né? Porque, tipo, é o meu know-how, né? Tipo, é aquilo que eu Sim. manjo. Então, cara, é muito massa. Só que, claro, agora com a bandeira vermelha tá tudo fechado, então também as aulas de teatro tá suspensa ali. Um pouquinho, mas acho que logo, logo a gente volta também, se Deus quiser. E enfim, falei tudo isso e esqueci as outras perguntas. Professor, e o Tranquilo, que mais? isso aí foi ótimo para a gente já saber como que a pessoa chegou no lugar de trabalhar como professor e o como que está sendo nesse momento. E digo de passagem que a informação de você estar dando aula como professor de artes em geral é ótima, porque principalmente na parte que você é uma pessoa que, né, briga ali, tenta para se aprimorar em mais de uma linguagem, porque eu inclusive já até fiz vídeo no canal falando sobre educação artística, que educação artística não é só aula de desenho, sei lá, aula de artes visuais, que né, até porque é uma educação artística, uma coisa sobre arte em geral. Então, é muito diferente você aprender sobre desenho e você aprender sobre desenho e todas as outras linguagens, como teatro, música, dança. Você ter uma noção do que é cada coisa, é um conhecimento muito maior. E você ter essa percepção, essa visão, acho que já é um grande trunfo, assim. E é uma coisa que pode melhorar muito para as próximas gerações ali que tiverem contato com você, por exemplo, né? De ter ali um professor que está se preocupando com isso, assim. Que, nossa, a pior coisa quando daí você via aqueles professores que só dá aula de, tipo assim, o cara professor de artes, mas ele só fala sobre música, ou só fala sobre desenho, pintura, sei lá, só sobre teatro. Daí não adianta muita coisa. Mas enfim, daí o que mais que eu tinha perguntado pra você mesmo? Ah, mas enfim,
Tá, aí esse é um testemunho de como que foi chegar aí e como que é essa vida, né, de professor e essa realidade aí, foi um ótimo testemunho. E, e conciliar essas coisas, no caso, nesse momento, não tá dando, né, por questão de pandemia, ou, né, Uhum. de outras coisas, como você já falou ali, de psicológicos e tudo mais, assim, mas como que você vê essa possibilidade de conciliar, assim, o teatro como ator, assim, como trabalhar em produções em geral, a publicidade e o trabalho como professor na escola aí, por exemplo? Cara, eu vou ser bem sincero, assim, tipo, é muito difícil tentar conciliar. Por quê? Eu lembro de uma vez, em 2018, mais ou menos, 2018, acho que era, que o TCP, né, o Teatro de Comédia do Paraná, do Teatro Guaíra, ele abriu uma audição para uma peça lá que eles iam fazer, enfim. E aí eu li o edital, né, tipo, precisava de DRT, tipo, não tinha DRT na época e tudo mais, foi por causa disso que eu não me inscrevi, mas mesmo se eu não tivesse, mesmo se eu tivesse, talvez eu não me inscreveria, aí eu vou explicar o porquê. No edital, estava lá escrito, se não me engano, que você tinha que se dedicar, acho que 4 meses, se não me engano, seria setembro, outubro, novembro e dezembro, durante 4 meses, durante 8 horas por dia, então começava, sei lá, digamos 9 da manhã, 6 da tarde, alguma coisa assim, 8 horas por dia, de segunda a sexta, e poderia ter ensaios de noite, e poderia ter ensaios sábado e domingo. Aí eu parei para olhar aquilo e analisar a minha vida. Obviamente, eu era um aprendiz, né? Eu trabalhava como aprendiz de RH na época. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, cara, é impossível se você precisa trabalhar e querer ser um ator. Porque ou você. Só que na verdade, sim, deixa eu abrir um parênteses. O cachê era muito bom. O Ah, cachê era 12 mil reais. Era ah, 12 mil reais. por 4 meses, Então, né? seria tipo 4 mil por mês ali que você ia ganhar. Daí Tipo, vale. era para, né, para trabalhar 8 horas por dia, 4 mil reais por mês. Cara, ótimo. Mas ao mesmo tempo, você para analisar assim, pô, eu posso passar nessa audição, posso ser um sucesso aqui, mas e se não vem mais trabalho durante o resto do ano? Como é que eu fico? Entendeu? Então, conciliar, por isso que às vezes eu debato muito com a minha mãe, assim, né? Tipo, ela fala, é melhor ser professor, ter a segurança ali, do que você se aventurar sendo um artista, né? Porque eu não venho de uma família rica, tipo, não é uma família pobre, mas também, tipo, né, classe média. Uhum. Então, ela fala, se eu tivesse dinheiro para te patrocinar, você se dedicaria 100% ao teatro. Então, às vezes a gente pensa, né, pô, será que para ser ator precisa ser elitizado, alguma coisa nesse sentido, né? A gente entra por uma outra questão. Então, é bem complexo, na verdade. E a publicidade, a mesma coisa. A publicidade, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando como aprendiz, e mesmo depois que eu fui efetivado, trabalhava 8 horas por dia nessa mesma empresa e tudo mais, no administrativo dela, teve momentos que eu tive que recusar trabalhos de publicidade, porque ou eu perdia o meu dia ali de trabalho e ia lá, ou eu recusava. E aí, tipo, eu falava, putz, eu vou recusar alguns trabalhos, mas, tipo, se eu faltar também, eu corro o risco de ser mandado embora. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, e a publicidade, quando você é vendido, é muito estranho falar isso, né? Mas é literalmente, a agência te vende, né? Tipo, vende a tua Sim. imagem, vende o teu trabalho. Tipo, é meio estranho falar isso, mas é eles te vendem por, tipo, 8 a 12 horas. Então, a galera pode tipo, você pode fazer uma A publicidade galera ali pode que te usar, dure fica. 2. Eles podem te usar durante, tipo, 2 horas, que seja ali, deu a gravação, durante 2 horas e bola pra frente, acabou, tá liberado, tá dispensado, ou eles podem ficar com você às 12 horas. Então, e você nunca Ou sabe. mais. Então, quando você vai para um. Ou mais. Então, quando você vai para um set, você já tem que ir com essa mentalidade de falar, putz, eu não vou trabalhar só 2 horas, eu vou trabalhar 12 horas ralando aqui. Porque Nem que eu eu fique pelo parado menos na já fui cadeira. num set de ficar um pouco mais de 12 horas, assim. Na prática eu passei, sei lá, das 6 da manhã até, sei lá,
8 da noite, 9. Eu sei que passou um tanto assim, daí eles pararam assim só para avisar que ia ter um pagamento de extra ali e tal, se tinha alguém que tinha problema com o horário, não sei o que, e que queria ir embora, ou se tava todo mundo de acordo, não sei o que. Teve um momento disso, daí foi o dia que eu entendi, tipo, então até a mais eles podem usar, gente. Sim, sim. É bem louco. Tipo, eu vou dar o exemplo do primeiro comercial que eu fui para Guaratuba para gravar tipo, um tudo pago por eles e tudo mais. A gente saiu daqui acho que 6 horas da manhã e aí eu cheguei em casa acho que era umas 9 horas da noite. Que a gente ficou o dia todo, né? Tipo, foram lá, desceu, gravou as coisas que tinha que gravar. E eu gravei o que? Acho que era, sei lá, acho que deu uns 10 minutos, 20 minutos de gravação, no máximo. Só que, tipo, como a gente tava tudo junto ali, tipo, tinha que esperar, entendeu? Então, aquele dia eu falei assim, não vou fazer mais nada hoje da minha vida, vou se dedicar naquilo. Então, e é complexo, por exemplo, quando você tem um emprego fixo que você depende, né? Tipo, claro, hoje eu não tenho filho ainda, mas um dia eu pretendo ter filho e tudo mais, me casar, ter uma família para sustentar. Então, como que eu vou abrir mão de um emprego meu que vai dar comida para dentro de casa para tipo, né, trabalhar isso tipo, de vez em quando, que nem eu falei da publicidade, né? Eu fiz em 2019 2 grandes trabalhos. E se eu dependesse somente disso para eu viver? Eu não viveria, basicamente, né? Então, é bem complexo. E aí, sendo professor, eu gosto de ser professor porque tô na área que eu gosto. Tipo, se eu fosse o professor de qualquer outra coisa, pô, para mim eu abandonaria, tipo, eu ficaria naquilo que eu gosto, né? Mas eu vejo assim, a maioria dos professores que eu conheço geralmente tem companhias independentes, né? Então, tipo, geralmente faz os seus horários ali final de semana, que não tem aula e tudo mais. Então, talvez dê para conciliar nesse sentido, né? Para quem gostar de fazer isso, né? Vai abrir mão de um descanso, digamos assim, né? Mas vai estar fazendo aquilo que você gosta. Então tem todas essas questões para ponderar, assim, né? Que, Sim, porque daí, que nem se falou, daí você tem que saber onde que aperta mais ou menos, né? O que é pior, o que é melhor, descansar mais, descansar menos, ou ter alguma coisa mais segura. E como que foi essa coisa de você ir pro YouTube? Que foi também meio recente esse canal no YouTube, não? sim, sim. É uma coisa recente, mas é uma ideia antiga. Eu costumo falar isso, porque, cara, desde 2018, mas 2017, assim, que eu quero criar um canal no YouTube. Na verdade, eu cheguei a criar na época, fiz um vídeo e aí eu falei assim, putz, dá muito trabalho. Eu achei que era mais fácil. É, porque a galera pensa que gravar um vídeo pro YouTube é chegar aqui na frente da câmera e falar só. Mas não. Existe todo um, tipo, claro, há 10 anos atrás, quando o Felipe Neto, o PC Siqueira estava começando, obviamente era isso. Mas hoje em dia existe muito criador de conteúdo, existe muita gente que está muito forte dentro da internet. Então, se você não. Existe um padrão para as pessoas assistirem. As pessoas não vão assistir qualquer coisa, qualquer pessoa falando ali, pô, quem que é esse ruivo aí do nada aparecendo falar qualquer coisa? Eu não vou ouvir ele. Então a gente precisa ter um cuidado, digamos assim, né, para criar as coisas. Então, na época 2017 mais ou menos, eu peguei uma câmera ali, tipo, comecei a gravar algumas coisas e tudo mais. E daí veio a edição. A edição para mim é a pior parte. Eu não gosto de editar. Tanto que hoje em dia não é eu que edito. Daqui a pouco eu vou fazer a propaganda também. E aí a edição ali tudo mais, a criação de thumbnail, a criação de não sei das quantas, aí eu tenho que me preocupar com pré-produção e pós-produção. Tipo, é muita coisa. Então, pra você conciliar também, tipo, com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, é muita coisa. E aí, nesse momento, então, desisti do canal. E aí, desde o ano passado, eu fiquei pensando muito nisso, né? Tipo, porque eu falei assim, pô, eu tô em casa fazendo nada, basicamente. Eu poderia estar fazendo alguma coisa, pelo menos criar conteúdo para a internet, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Mas só fiquei no pensamento também, não agi. E aí esse ano eu falei, pô, esse ano vai, independente se, enfim, vou ter que ralar, vou ter que fazer alguma coisa aí. Mas o start, na verdade, veio por
eu gosto de assistir vários vídeos de várias coisas, né? Eu sou uma pessoa muito eclética em todos os sentidos. Então eu assisto um cara chamado Primo Rico, você já ouviu falar sobre ele? Já ouvi. Não acompanho, mas já ouvi falar. Então, o Primo Rico, o Thiago Nigro, né, que é o dono do canal, ele estava mostrando as receitas dele lá do canal dele de 2020 inteiro. Deu mais ou menos uns 5 milhões, tipo, só de vídeos. E eu falei assim, cara, não, na verdade, acho que foi tipo, um acúmulo de 5 anos, alguma coisa assim que ele estava mostrando. Enfim, ou não, foi de 2020 inteiro, deu 5 milhões, mas o canal dele tem 5 anos já, então foi isso que ele estava falando, né? Ah, tá. E tem vídeos, por exemplo, de 5 anos atrás, ainda que monetiza, tipo, dá dinheiro para ele até hoje. E eu sou um cara assim, eu não escondo isso de ninguém. Eu quero ficar rico. E sendo professor, eu não vou ficar rico. Então, é triste falar isso, né? Porque a gente vive no Brasil onde a educação não é valorizada. Eu estava fazendo as contas, por exemplo, esses dias não, ontem, de que, por exemplo, a hora-aula, em média, é R$ 20, né? De 20 a R$ 25. Então, eu coloquei 20 ali. Se eu trabalhar 40 horas semanais, vou fazer a conta aqui, peraí, só para não errar. Então, 40 vezes 20 dá 800 por semana. Vezes 4 semanas dá 3.200. Então, 3.200 no mês. É um dinheiro super bom, um dinheiro super massa para viver e tudo mais. Mas você não fica rico ganhando R$ 3.200 por mês, certo? E aí, o que eu achei no YouTube? Como eu já queria um negócio lá atrás, eu falei assim, pô, o YouTube pode ser uma coisa de escala, né? O YouTube é escalável. Quanto mais pessoas assistem, mais seguidores você tem, mais inscritos você tem, mais, enfim, qualquer coisa que você tenha no YouTube vai crescendo cada vez mais, a tua renda vai aumentando cada vez mais. Então, esse anseio de criar vídeo no YouTube não só foi também, tipo, legal, vou criar vídeo no YouTube para ajudar as pessoas, mas também eu penso muito em mim. E isso eu não escondo de ninguém. Então, tipo, eu falo abertamente, assim, tipo, porque eu falo, cara, eu tenho muita vontade de crescer no meu canal para ficar rico. E aí eu falo assim, 10 pessoas me perguntam, Lucas, mas para que ficar rico? Para me patrocinar, para fazer as coisas que eu gosto, entendeu? Para criar, tipo, para criar minhas próprias produções. Pô, eu sou um ator, entendeu? Eu escrevo peça também, que coisas assim que eu falo assim, pô, quando que eu vou tirar isso da gaveta, sabe? Ou filmes, quando que eu vou tirar isso da gaveta? Se eu não tiver um patrocinador, se eu não tiver uma pessoa que vai me bancar esse negócio aqui. Então eu falo assim, por que eu não ficar rico e eu me patrocinar também? Fazer esse dinheiro gerar cada vez mais dinheiro. Seja para a indústria do entretenimento, seja para a indústria, enfim, do que for, né? Mas, claro, não do que for também, né? Das coisas lícitas. Seja para a Mas. indústria do que for, bicheiros estamos aí. Já aproveita, né? Mas, então eu comecei esse canal justamente para compartilhar, principalmente, né? As minhas. Foi muito louco, na verdade. Eu comecei o canal, agora desde o começo, né? Para compartilhar minhas ideias, minhas visões de mundo, coisas que, tipo, sobre religião, sobre política, sobre cultura, arte, tipo, tudo aquilo que envolve a minha vida. E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, filosofar sobre a vida. Eu acho muito legal. Mas agora, nesse momento, eu vou nichar. Eu vou falar só sobre arte. Então, só que daí eu tipo, meus vídeos vai ser focado em arte, cultura e entretenimento. Então, eu vou trazer, tipo, curiosidades sobre artistas, eu vou trazer, tipo, que nem eu coloquei, acho que o vídeo de ontem, que deu, o tema foi sobre o que é arte. Daí eu falei, o mictório pode ser considerado arte, aí com a fonte de Marcel Duchamp, do dadaísmo. Então, são coisas que eu estou dando dentro da sala de aula, que eu posso trazer para o canal no YouTube, de uma maneira mais, tipo, que a galera se interesse, ou, tipo, que seja da maneira como eu falo, sabe? Acho que todo mundo tem uma essência, né? Tipo, você criando os seus vídeos no teu canal tem a tua essência, eu criando os meus tem a minha essência. Então, cada um tem uma maneira de explicar, de falar. Independente se eu já ouvi 10 vezes a mesma coisa, eu sempre vou aprender uma coisa nova com uma pessoa diferente. Eu tenho isso na minha cabeça, na verdade, isso. Então, essa ideia de criar os vídeos para o YouTube foi justamente sobre isso, sabe? Tipo, de eu compartilhar aquilo que eu gosto, de que eu quero, mas ao mesmo tempo também de uma maneira diferente. E aí, que nem eu falei, as dificuldades, por exemplo, né, de edição, de produção e tudo mais. Agora eu tô com uma parceria, tem um cara que tá me patrocinando, que é um amigo meu, na verdade, né, ele começou junto comigo ali, a gente, os primeiros vídeos ele me ajudou,
E aí depois eu meio que fui por conta e risco, né? Tipo, porque daí ele pegou vários trabalhos com o filmmaker e tudo mais, não tava dando conta de me ajudar. Falei, ok, beleza, Piano, tipo, fica sucio. E aí ele entrou com uma parceria agora nova, tipo, ele abriu um CNPJ, a CL Studio, então, caso queiram contratar, fale com ele, fazendo a propaganda já. E então ele cuida dessa parte, tipo, de produção, então ele me ajuda, tipo, eu vou no estúdio dele, ele vai ajudar nessa parte da câmera, da iluminação, de todas as coisas assim, então da parte de produção e Ah, legal. pós-produção. Então, aí, tipo, da edição, thumbnail, todas as coisas que você vai ver, tipo, relacionada a design, por exemplo, é tudo ele que tá fazendo. Eu não, tipo, ele me passa assim, eu falo assim, Pia, tá ótimo, ou Pia, tipo, arruma alguma coisa nesse sentido. Tipo, eu dou o val final, mas quem faz as coisas são ele. E aí eu fico com a parte de conteúdo e de aparecer na frente da câmera, né? Porque é isso que eu sempre quis fazer. Tipo, é isso, né, que eu quis, colocar a câmera e eu aparecer e falar aquilo que eu gosto, falar aquilo que me dá prazer naquilo, entendeu? É, e aí, claro, eu tenho mais ideias no canal também, tipo, mais pra frente, obviamente, que eu tava discutindo com ele, por exemplo, criar sketches e tudo mais, tipo, porque é uma coisa que, assim, pô, eu sou um ator, então, Sim. além de eu falar, por que eu não mostrar, entendeu? Então, claro, nesse começo eu estou falando bastante, estou falando sobre teorias, estou falando sobre algumas coisas nesse sentido, mas depois, mais para frente, quem sabe, né, a gente vai ver, acho que a partir do ano que vem, porque esse ano está muito cheio, que eu digo muito cheio de coisas para mim, né? Então, tipo, isso seria uma coisa a mais que talvez eu não daria conta da maneira como eu gostaria, né, de fazer uma coisa decente, fazer uma coisa bonita. Então, tá indo, tá indo. Pô, legal. Mas que bacana que tá crescendo no canal e tá já com essa parceria aí. Inclusive, quem quiser ir link pra saber as redes sociais aí da produtora e tal, a gente coloca aqui na descrição para ajudar a divulgar aí também, pô. Enfim, já estamos quase já encaminhando para o final, mas antes eu quero que você me fale uma coisa. Como a gente estava falando sobre como é difícil, como é complicado as coisas, né? Algumas coisas, não, nem tudo é complicado, mas tipo, algumas coisas que são e tal. Queria que você comentasse um pouco como que você vê, como que é assim, com relação assim, à organização dos artistas, a organização no meio artístico, assim, se você acha que é pouco organizado, é muito organizado, se não há organização, se ou se de repente assim, sei lá, como que você vê isso? Porque às vezes, sei lá, tipo, tenho a impressão de que o público em geral tem uma visão dos artistas, da classe artística. A classe artística, às vezes, tem uma outra visão que não necessariamente bate com a do público em geral. O governo tem uma outra ainda. E, às vezes, o fato de cada uma ter uma visão e pode acabar ajudando a gerar um caos, assim, de não se organizar, não saber brigar por alguma coisa, as pessoas acharem que todo mundo da classe artística ganha dinheiro da Lei Rouanet, mas tipo assim, as pessoas nem se falam direito às vezes na classe artística, as pessoas nem sabem, sei lá, ou como que tá a questão de sair o edital novo ou não, sabe? E aí, por isso que eu gosto de perguntar para as pessoas assim, como que você tá vendo assim a organização hoje em dia dos artistas, desse processo aí? Cara, que complexa essa pergunta. É, é que eu não gosto de, enfim, julgar as pessoas, né? Não, mas sem Mas já julgamento, julgando. sem. Cara, é complexo, na verdade, para mim, agora. É óbvio, eu não vou pipocar, vou falar o que eu acho, mas de uma visão muito recente, né? Que nem eu falei, tipo, foi a partir. A gente tá em 2021. Eu me considero um artista profissional a partir de 2018, 2019, mais ou menos. Então tem pouco tempo, certo? Que eu sou um profissional. É, E é muito louco, na verdade, porque eu escuto muita coisa, né? Eu escuto muita coisa e vejo, né, pouca ou mais ou menos coisas relacionada, por exemplo, ao sindicato, né? Ao sindicato dos atores do Paraná, de Curitiba e tudo mais. Agora mudou, né? Tem uma nova gestão ali e tudo mais, então tipo, parece
que está se organizando, está voltando aos eixos, ou, tipo, está indo para os eixos, porque não era. Então, por que eu falo isso, né? Porque desde 2015, quando eu era do grupo de teatro amador, eu sempre ouvia falar sobre o sindicato. O sindicato serve para roubar teu dinheiro, o sindicato serve para, tipo, não faz bosta nenhuma em relação aos artistas, não... eu sempre ouvi isso, mas eu via pouco, né? Porque, pô, eu era um amador, eu não me integrava ainda dentro da classe artística, né? Sendo um profissional. Então, eu sempre ouvia muita coisa nesse sentido, né? De que o sindicato não servia para nada. E aí, agora eu estou começando a ver, tipo, por exemplo, que o sindicato nessa nova gestão, eles estão, parece que, limpando a sua imagem, limpando, tipo, reintegrando, tipo, pelo menos foi isso que deu a sentir pelas redes sociais, né? Seguindo eles ali pelo Instagram, Facebook e tudo mais. Então, eu acredito que essa integração, essa organização, ela está se formando cada vez mais. Poderia ser um pouco bagunçada lá atrás, mas eu não consigo dizer lá atrás porque eu ainda era um amador, eu era uma criança, né? Tipo, eu tinha, sei lá, uns 15 anos, 16 anos. Então, não tinha essa formação, não tinha essa cabeça ainda, né? Claro que a gente vai amadurecer ainda com o tempo, mas a gente, mesmo com 22 anos, eu consigo ver algumas coisas ainda, tipo, nesse sentido, né? E outra coisa que eu sempre ouço é o quanto existe de panelinha, em Curitiba principalmente, né? Eu não sei São Paulo, Rio e tudo mais, mas em Curitiba falam-se muito dessas panelinhas. Agora, que nem eu falei, que eu vejo, eu não sei dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu escuto muitas coisas que a galera fala, tipo, panelinha, tipo, abre... Por exemplo, eu dei a negócio do edital lá do TCP. Os editais é sempre os mesmos atores que passam. Nunca tem cara nova, é sempre os mesmos. Então, tipo, parece que eles já estão fechados naquilo. Pode ser uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo, cadê a abertura para novos artistas que está chegando agora, sabe? Para a galera que está se formando. Porque, cara, que nem nessa última banca que teve agora, que pegou uma banca surpresa do Sated, eu vi que teve muita gente que passou. Muita gente tirando DRT. E eu fiquei me perguntando, pô, será que tem mercado de trabalho para tudo isso de pessoas? Entendeu? Tipo, aqui em Curitiba, claro, no, a gente pega no mundo capitalista, não existe mercado de trabalho para ninguém, basicamente, né? Tipo, muito poucas vagas de trabalho para muitos empregados, Sim. né? Mas essa questão, por exemplo, dos editais, as questões das audições, tipo, como é que a gente fica sabendo disso? Como é que a gente chega para fazer parte disso, sabe? Tipo, qual que é a abertura que a gente pode achar? Será que eu preciso conhecer alguém lá para eu poder entrar? Ou a galera vai me integrar de uma maneira super legal, tipo, ou vai falar, putz, quem é esse cara que chegou novo aí, quer mandar em tudo? Não que a gente quer mandar, né? Mas que a gente quer participar só, né? Então, e agora nas lutas pelos direitos, né, que você falou, quanto à questão do governo, quanto à questão do público ter uma visão, né, que os artistas na verdade assim, o governo ele reflete, na verdade, muito aquilo que o povo pensa e o povo também reflete aquilo que o governo pensa muitas vezes, né, na questão, por exemplo, que o governo acha que o artista é tudo vagabundo, e muitas pessoas acham que artista também é vagabundo no sentido de que está sendo sustentado pelo governo, que não entende bosta nenhuma da lei do Rouanet, E que eu descobri acho essa semana horrível. que tem muita gente, pelo jeito, que acredita que acabou a Lei Rouanet. Acredito que acabou. Sim, tem bastante gente, pelo jeito, que eu vi nos posts lá, povo falando pra xingar, usando pra xingar artistas, dizendo assim, porque agora vocês choram, acabou a Lei Rouanet, né? Eu fiquei, Nossa, eu não vi isso, não vi isso. é que Que eu não louco. lembro que post que era. Eu sei que tem num da Juliana Paz, eu acho que também tem uns comentários nesse nível, assim. Aham. Caraca, que Então, louco. Enfim, então esse governo ou esse desgoverno, né, como quiserem entender, ele traz uma imagem de que o artista é tudo vagabundo, o artista está sendo sustentado pelo governo e, pô, nunca foi. Aí que tá o problema. Deveria ser realmente, mas nunca foi. Né? Tipo, a Lei Rouanet parte das empresas privadas. O artista que tem que correr atrás, tem que fazer um papel de vendedor, por exemplo, né? Tipo, a gente acha que um artista é só o cara que vai lá, pisa no palco e tá tudo certo. Não, o cara tem que correr atrás do seu patrocínio ainda, tem que falar com o gerente de marketing de tal empresa para vender o seu negócio, para vender a sua ideia, né, de que aquilo vai ser legal e eles têm que patrocinar. Então, é,
nessa questão da organização, tipo, e aí a gente entra, não sei quanto tempo que a gente tem ainda, né? Tá, acho que já passou, né? Talvez sim, não, eu me perdi até em quanto tempo. Bom, é que quando Então, a conversa é boa, vai fluindo assim, a gente vai viajando, né? Mas enfim, pode dar uma resumida, então, se você quiser, se não quiser ser muito não, é que eu ia polêmico. falar, não, é que eu ia falar quanto à questão do público, né? Porque eu vejo que o público geralmente que vai ao teatro é os próprios artistas, sabe? Tipo, eu vejo assim que não existe um público muito grande que é leigo, digamos assim, sabe? Que vai, a não ser os nossos pais, nossos amigos, quando vão, que nem eu falei. A maioria que vai assistir, você pode ver que é a classe artística mesmo que vai para tentar apoiar o cara que está lá. Pelo menos eu, como artista, eu sempre tento ir lá nos teatros, né? Quando tinha, né? Infelizmente a gente está fechado agora. Mas e eu encontrava, tipo, na plateia, cheio de amigos atores, atrizes e tudo mais, tipo, a galera ali, sabe? Tipo, apoiando pra galera. Então, até onde esse público que a gente está falando é o público que realmente é leigo ou é o público que é os próprios artistas, sabe? Então, e conta, enfim, fechando tudo, quanto à questão da organização, para falar com o governo, eu acho que o SATED agora está fazendo um trabalho legal. E vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos, né? Eu espero que cada dia mais a gente consiga estar nessa luta junto. Eu vejo que os artistas eles são bastante unidos quanto aos direitos, à luta e tudo mais. Então, isso eu acho muito legal. Agora o resto não posso optar. Não, mas eu acho legal, por exemplo, uma coisa que você levanta de só fazer um pequeno comentário de com relação assim, porque o artista tem muitas vezes tem poucos editais, poucas situações de o mercado de trabalho tá muita gente saindo, tem poucas vagas e tudo mais. Será que se de repente assim mais pessoas fossem atrás de assistir mais coisas, pessoas fora desse grupo, né, de dentro do mercado dos artistas já fossem assistir, não geraria mais possibilidade de. Porque se aumenta a bilheteria, né, tá tendo muita bilheteria, as companhias, né, as empresas iam voltar a investir mais. E aí, de repente, né, ter mais espaço, mais trabalho para mais artistas trabalhando, enfim. Não sei, é uma possibilidade, ou também pode ser que seja feito tostines, assim, quem veio primeiro, sabe aquela coisa? Uhum. Porque será que os artistas fazerem uma coisa mais pensando no povão também não é uma coisa que para chamar o público e aí sim é que começa esse novo ciclo? Não sei, fico me perguntando isso. Se quiser falar, pode falar. Só para complementar, eu sei que a gente já passou do horário, mas aqui está muito legal. É, por exemplo, a gente vê, você falou quanto a questão do governo investir por ver o público aumentando. Aí existe um grande problema polêmico que existe, né? A 2020 e 2021 está aí para provar. Que a questão do entretenimento ele veio muito forte. A questão das séries, do cinema nem tanto, né? Porque também o cinema não está conseguindo fazer lançamento dos filmes que enche, né? Que enche os cinemas. Mas as séries, principalmente, o TikTok está muito forte. Então, tipo, por que as empresas vão patrocinar os teatros, a galera que está no palco, se tem muita gente dentro de casa assistindo do seu próprio conforto, sabe? Então, tipo, o que compensa para a própria empresa fazer, sabe? Então, enfim, mas a gente viajaria muito se fosse discutir isso agora. Sim, é. Bom, mas fica aí, até porque tem esse lance, tanto porque o patrocínio, né, o dinheiro, ele pode vir tanto do governo quanto das empresas, né, tipo, de Sim, empresários, ou que nem você falou, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu me bancaria, mas você bancar a própria obra, próprias produções, ainda está atrelado de alguma forma a ter público, a isso gerar algum rendimento, você sim. conseguir vender isso. Também tem toda essa coisa aí enfim, se a galera comentar aqui, a gente pode fazer um outro dia só debatendo essa parte. Se tiver uma Comenta, comenta. enxurrada de pedidos aí. Enfim, vamos já então encerrando agora. Eu vou abrir agora para você, Lucas. Faça aí o seu jabá. Diga qual o seu canal,
aonde as pessoas te acham, suas redes sociais, você tem TikTok, fale aí que você quer fazer propaganda, tem um patrocinador que você quer divulgar, sei lá, fala aí. Bom, galera, acho que já falamos demais, né? Então, para quem quiser trocar mais ideias, obviamente, eu sou sempre aberto, né? Sempre tento responder as DMs que mandam no Instagram, tento responder os comentários do canal no YouTube. Você me acha no YouTube, então, o Pia Ruivo com H, então o H Pia Ruivo, então você me acha lá no YouTube. E no Instagram a mesma coisa, aqui no Instagram tá @lucasg.arte com temudo. Então, lucasg.arte com temudo. Você me acha no Instagram fácil e me acha no YouTube fácil. É as redes que eu tô mais presente. TikTok eu já larguei os bets. E Facebook só compartilho meme, então não compensa. Não compensa. Não compensa. Pra gente falar um pouquinho mais, pra gente se aproximar cada vez mais, que nem eu falei, meu patrocinador é CL Studio, então se quiser também seguir é cl.stu.dio. Então, vai estar aqui também o link na descrição, né? O Adalberto falou que vai estar ali. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, quiser um trabalho de filmmaker mesmo, até mesmo de fotografia, o cara manja demais. Então, procura lá que vai ser show, beleza? Mas é isso, qualquer coisa me procura lá, vamos trocar mais ideias. Legal. E, bom, foi muito bom ter conversado com você. Obrigado mesmo, Lucas. Que bom que você topou fazer essa participação, esse vídeo aí, e a gente fazer essa colaboração um com o outro, porque, cara, é muito legal de poder estar trocando alguma ideia com qualquer pessoa que fosse, mas assim, é mais legal de você poder ver pessoas assim que são artistas, que são como a gente e poder tá levando isso para as outras pessoas um pouco também, sabe? Porque uma coisa assim, eu quero ouvir o Lucas, eu gostei da ideia do Lucas, eu quero conhecer um pouco mais dele. Uma coisa é eu falar comigo mesmo isso e eu ficar vendo nas redes sociais dele, mas aí outra coisa é que a gente está trocando e divulgando para outras pessoas, questionando coisas com outras pessoas. Quem está vendo esse vídeo agora pode estar tendo muitos questionamentos que passou aqui pela nossa conversa, né? Pode estar tendo outra visão da realidade, de repente, às vezes vai que por causa desse vídeo a pessoa mudou a visão sobre um professor de arte, sei lá. Pode ser, e aí é nisso que a gente aposta e que a gente gosta de estar fazendo e estar trocando sempre com os amigos aí, com as pessoas. Cara, brigadão mesmo, até uma próxima e para todo mundo aí, até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.